Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje é o dia que vocês estavam aguardando ansiosamente, porque vamos para o nosso terceiro vídeo da série Revisitando Obras Teen clássicas da literatura, e é claro que a gente estava falando de Jogos Vorazes, então hoje chegou o dia de falar de A Esperança, parte 1. Lá no meu Instagram eu perguntei pra vocês se vocês achavam melhor fazer um vídeo ou dois vídeos, né, sobre esse livro, afinal são dois filmes, o filme foi dividido em duas partes, e vocês votaram pra gente fazer dois vídeos. Então nesse vídeo a gente vai falar só sobre a parte 1 do filme e a primeira metade do livro A Esperança, e daqui a um mês, no dia 26 de junho, a gente vai falar sobre A Esperança parte 2 e, né, a última metade do livro A Esperança. E se você quer participar das enquetes, quer ver os bastidores das gravações, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, eu sempre compartilho conteúdo muito legal por lá. Mas aí vocês me perguntam, o que vai acontecer no Revisitando depois que a gente falar do quarto e último filme de Jogos Vorazes? No dia 26 de junho, lá no meu Instagram, eu também vou anunciar qual é a próxima saga de livros que a gente vai falar aqui no Revisitando, e eu tenho certeza que vocês vão ficar tão empolgados quanto eu. Quebrando um pouco o padrão do que a gente via nos dois primeiros livros e nos dois primeiros filmes, em A Esperança a gente não tem nenhuma edição de Jogos Vorazes. Isso significa que o livro ele vai ser dividido de uma forma bastante diferente. E eu lembro que na época que o filme foi lançado, rolou até uma certa polêmica pela divisão da história, né? Naquela época era uma moda, digamos assim, dividir o último filme em duas partes. E A Esperança foi um dos filmes que mais sofreu críticas por ter feito isso. Porque as pessoas olhavam e falavam assim, mas será que era realmente necessário pegar essa história que não tem muitos pontos animados, muitos momentos de ação aqui nesse terceiro livro como a gente tinha nos dois primeiros e dividir pela metade? Eu confesso que eu não lembro qual foi o meu posicionamento na época, mas hoje em dia, tendo relido o livro e revisto o filme, eu vejo que foi uma escolha acertadíssima. Porque por mais que a parte 1, né, e a primeira parte do livro de A Esperança não seja um livro com muita ação, a gente não tem realmente momentos tão tensos e intensos quanto a gente teve nos dois primeiros livros, é um momento onde a gente tem muitas informações essenciais para você entender a história, para você entender algumas minúcias, porque afinal é a primeira vez que a Katniss vai descobrir certas coisas, ela vai ficar sabendo de certas coisas que acontecem em Panem, e aí, é claro, a gente vai descobrir junto com ela. E eu acho que para quem só assistiu aos filmes poder entender o porquê de tudo aquilo, qual era o contexto de tudo aquilo, era necessário a parte 1 de A Esperança. A primeira parte desse livro vai basicamente falar um pouco sobre a vida no Distrito 13, que até então a gente não sabia que existia, e sobre as decisões da Katniss em se tornar ou não o Tordo, ou seja, o símbolo da revolução. Então realmente é um livro que vai ter muito mais questionamentos, muito mais pensamentos, e isso pode ser bastante complexo na hora que a gente vai fazer uma adaptação. Ainda mais porque a Suzanne Collins conseguiu um feito que é assim, realmente inacreditável, muito difícil, que é chegar no terceiro livro da sua trilogia e ainda ter uma história relevante, importante, essencial para ser contada. A gente sabe que muitas vezes as trilogias acabam se perdendo quando a gente passa lá para o terceiro, quarto, quinto livro, né? E a Suzanne Collins, ela conseguiu fazer isso de uma maestria, assim, sensacional, e esse livro é tão incrível quanto qualquer um dos seus anteriores. E basicamente o começo do filme vai ser pra gente se situar, assim como a Katniss. Então, Distrito 13 sobreviveu 75 anos com uma estrutura subterrânea, se escondendo e organizando o seu arsenal para poder bater de frente com a capital. No livro a gente fica sabendo diversas minúcias e pequenos detalhes sobre como é a vida no Distrito 13, sobre como as regras ali são muito rígidas, como tudo é muito rígido. Todo mundo tem uma agenda que deve ser seguida ao pé da letra o tempo inteiro e, enfim, vários detalhes que a Katniss vai contando pra gente, já que é uma vida muito diferente da que ela levava no Distrito 12. Mas a grande questão que a gente tem aqui no filme é que a gente fica sabendo só dos pontos principais. O Distrito 13 está vivo e
sobreviveu por estar no subterrâneo e a capital sabia da existência do Distrito 13, mas eles não queriam bater de frente porque eles tinham medo do poder de fogo que o Distrito 13 tinha. Então, né, fica meio aquela coisa, você não mexe comigo, eu não mexo com você. E aí, lá no Distrito 13, eles passaram também por uma grande epidemia que destruiu metade da população, então eles estavam com falta de pessoas ali, né, pra realmente ter um exército, ter um poder de fogo maior, e quando eles acolhem as pessoas do Distrito 12, isso também é uma forma de aumentar a população, principalmente de crianças. Ninguém ali no Distrito 13 passa fome, mas também ninguém tem nada em abundância. E assim como a F, eles podem também sentir falta de um cafezinho ali, né? Depois, no final de tarde, tomar um cafezinho e tal, ficar de boa. Não existe isso. Você tem ali a sua quantidade de comida e é isso. Mas pelo menos passar fome ninguém passa, né? Eles têm regras bastante rígidas com relação à comida. Por exemplo, se você não termina de comer e resolve guardar para depois, não vai poder sair da sala de jantar com a comida. Aparentemente, nos primeiros dias, houve incidentes com pessoas tentando estocar comida. Para algumas pessoas, como Gale e eu, que fomos encarregados do suprimento alimentar de nossas famílias por anos e anos, é difícil aceitar. Sabemos como é sentir fome, mas não como ouvir o que os outros têm a nos dizer sobre o que devemos fazer com as provisões de que dispomos. Em algumas coisas, o Distrito 13 é ainda mais controlador do que a capital. Com certeza, um dos grandes destaques do filme é toda a figura do Distrito 13, tudo que eles construíram, todas aquelas imagens que a gente vê. Aquilo me parece muito próximo do que a gente via nos livros, por mais que alguns detalhes tenham ficado de fora, porque a gente sabe pelos livros que o Distrito 13 é cheio de corredores e andares e lugares que não necessariamente toda a população sabe que existe, né? E principalmente os elevadores que andam de lado, né? E não só pra cima e pra baixo. Mas a grande questão é que ali no Distrito 13 todo mundo veste um uniforme, todo mundo é igual. A ideia é que todos sejam iguais perante a lei, perante a tudo. Isso significa que a gente tem um grande meio termo entre o que a gente tem na capital, que é uma coisa exuberante, abundância, né? E o que a gente tem nos distritos, que é uma falta de comida, falta de recursos. Então é um meio termo. Mas será que é mesmo? Can you believe this place? I miss coffee. Sobre a história, a gente sabe que o Distrito 12 não existe mais. Isso já foi o grande choque do final do Em Chamas, mas aqui a gente vai ter a Katniss visitando o Distrito 12 e vendo que realmente não sobrou nada. A gente tem 3 tributos que foram capturados pela capital: Peeta, Joanna e a Anne, né, que é a grande paixão da vida do Finnick. E de alguma forma eles vão ser usados contra os nossos mocinhos aqui nessa história, pra, né, conseguir o que o Snow e o que a capital querem. Basicamente, o que a gente vai ter nesse filme é uma guerra fria entre os dois lados, a capital e o Distrito 13. E eles vão usar principalmente a Katniss e o Peeta. Então, se você ainda não sentia pena dos dois, né, por tudo que eles tiveram que passar nas mãos do Snow e agora nas mãos da Coin, você com certeza vai ficar com o coração partido nesse filme, porque é isso, né? Muito mais do que ver as ações de guerra, muito mais do que ver momentos realmente intensos da guerra corpo a corpo, a gente vai ver essa briga silenciosa que eles fazem literalmente por trás das câmeras. Peeta is the capital's weapon, the same way you're ours. Claro que, como eu já comentei com vocês nos outros 2 vídeos, a gente tem uma vantagem nos filmes que a gente não tem no livro, que é a possibilidade de ver algumas cenas de outros pontos de vista que não o da Katniss. Então a gente tem muitas possibilidades, e aqui nesse filme, acho que a maior diferença, e com certeza uma das coisas que eu mais gosto, é o fato de que a gente vê algumas ações dos rebeldes contra a capital. Com destaque especial para 2, né? A gente tem um ataque dos rebeldes que rola lá no Distrito 11, que era o distrito da Rue, onde toda a população tá andando ali na floresta, os pacificadores estão indo atrás, e depois de um sinal, né, eles sobem nas árvores e o chão explode e os pacificadores morrem. Isso é um sinal para a capital, né? Isso é um recado para a capital. E é óbvio, a cena genial, fantástica, eu não tenho nem palavras, me dá arrepio pensar nessa cena, que é a cena da destruição da barragem que rola lá no Distrito 5. Principalmente porque os rebeldes estão cantando a música da Katniss nessa cena, e é um momento assim que você vê a força que tudo isso tem, mas também pela força de vontade daquelas pessoas que estão ali se sacrificando para conseguir tirar uma coisa muito importante da capital, que é a energia, né? Literalmente a luz. Logo em seguida disso, a capital vai ficar completamente no escuro e o Snow não vai ficar nem um pouco feliz com isso, né?
E se a gente tem todo o sofrimento da Katniss, que é usado como uma arma contra o presidente Snow, a gente também tem um tributo que acaba ficando um pouquinho mais de lado, mas ele também tem muito sofrimento para oferecer para os espectadores, que é o Finnick. Finnick Odair, que é um dos favoritos, particularmente o meu favorito, é um personagem assim extremamente complexo e bem construído. Ele perde um pouco de espaço nesse filme, porque no livro ele é o ombro amigo da Katniss. Ele é a única pessoa que consegue entender de fato o que ela tá passando, porque ele tá passando pela mesma coisa, porque o Snow também capturou a pessoa que ele mais ama no mundo e também tá usando essa pessoa contra ele de uma forma ou de outra. Então os dois, eles se entendem muito e eles têm muitos momentos onde eles conversam, onde eles compartilham experiências e onde eles também guardam segredos, né? Tudo isso rola no livro. Já no filme a gente tem menos situações como essas, mas o Finnick ainda consegue brilhar, principalmente quando ele traz a frase icônica dele que ele fala pra Katniss no bunker, que eu acho que é uma das frases mais impactantes de Jogos Vorazes. Takes 10 times longer to put yourself back together than it does to fall apart. E como se não bastasse tudo isso, nesse filme a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do Finnick e sobre o que aconteceu com ele em todos esses anos depois que ele ganhou os jogos, até o momento onde a gente conhece ele no Em Chamas. E o Finnick, ele não passou por momentos muito bons, né, depois disso. Ele se tornou basicamente um escravo da capital e do Snow, e ele era vendido, né, e usado como uma moeda para os próprios interesses do Snow. The more people on our side, the closer we are to Peeta and Annie. O grande objetivo desse livro e desse filme é transformar a Katniss no tordo, no símbolo da revolução que os rebeldes já acreditam que ela é, mas talvez a Katniss não esteja muito bem da cabeça para assumir esse papel logo de cara. Então nesse filme a gente vai ver essa caminhada e tudo que vai levar a Katniss a de fato se tornar o tordo, né? Mas a verdade é que ela também não chega exatamente lá. A gente ainda tem muito desenvolvimento da personagem lá na parte 2 de A Esperança. Mas é claro que se a gente tá falando de tordo, a gente tá falando de Distrito 13, a gente precisa falar da pessoa que comanda toda essa história, que comanda toda essa revolução, que é a presidente Alma Coin. Eu acho que os filmes fizeram um grande favor para Alma Coin, porque transformaram ela numa personagem quase aceitável. A gente quase gosta dela, né? Mas eu acho que mesmo para quem não lê os livros, assiste a história da Coin e dá uma sensação estranha, né? Dá uma sensação que ela não é exatamente quem ela tá falando que é. E realmente a Alma Coin, ela não é uma pessoa muito legal, mas os livros deixam isso muito mais claro, porque afinal a gente tem os pensamentos da Katniss, a gente tem a visão que ela tem da presidente. Já nos filmes, eu acho que eles quiseram fazer um suspense maior, né? E deixar a gente pensando, será que ela é boazinha mesmo? Será que ela não é? Fica essa coisa meio, e aí, vai pra onde, não vai? Então eu acho que a Coin dos filmes, ela é até legal. Ela tem uns momentos que ela é super atenciosa, que ela é educada, né? Que ela é simpática. E eu acho que nos livros a gente não tem tanto isso. A Coin, ela é uma pessoa bem difícil. Mas é claro que a Alma Coin é um pouquinho mais esperto do que o Snow e sabe que precisa manter a Katniss na linha e precisa ficar bem de olho. Então, mesmo quando ela aceita acatar as solicitações, né, exigências da Katniss para que ela se torne o tordo, que no filme são apenas duas. A primeira delas, que é o perdão dos tributos que foram capturados, né, o Peeta, a Joanna e a Annie, e a segunda, que é sobre a irmã da Katniss poder manter o gato delas, né, ali no Distrito 13. Mas mesmo aceitando essas solicitações da Katniss, a Coin, ela sabe que ela precisa manter a Katniss na linha, então ela também comenta, né, ali casualmente, que se a Katniss sair da linha, ela vai ser punida também, assim como todos os tributos que estariam perdoados. Eu acho que a grande diferença dessa situação, e que até agora eu não entendi muito bem por que isso não chegou a aparecer no filme, é o fato de que entre as muitas solicitações da Katniss, uma delas era de que ela pudesse matar o Snow com as próprias mãos. E eu acho que isso é um momento muito importante, porque a gente vê como é muito pessoal para Katniss essa relação com o Snow. Ela não quer simplesmente derrubar o governo, ela quer matar o presidente Snow. Eu acho que a Katniss, ela é muito egoísta em muitos momentos, né? Eu acho que é óbvio que isso é muito compreensível, mas né, a gente vê esse egoísmo dela e como ela tá focada no objetivo dela quando ela faz essa solicitação, e a Coin responde falando que quando chegar a hora,
elas vêm. Eu acho que talvez para manter a classificação etária, né, do filme, eles resolveram não colocar essa frase porque poderia ser bastante agressiva e violenta ali num filme que é feito para adolescente. Mas ainda assim, gostaria de ter visto Jennifer Lawrence ligeiramente, né, e realmente puta com o Presidente Snow. Mais alguma coisa na sua lista, Katniss? Meu papel está amassado em minhas mãos. Eu o desamasso e leio as letras tremidas. Só mais uma coisinha. Eu mato Snow. Pela primeira vez, vejo um indício de sorriso nos lábios da presidenta. Quando o momento chegar, você será chamada. Mas no livro, o momento que realmente grita assim, perigo, perigo, quando a gente pensa na Coin, é o que acontece com a equipe de preparo da Katniss. Então, em A Esperança, a gente vai descobrir que a equipe de preparo dela, né, que arrumava ela para os jogos junto com o Cinna, o Flavius, a Octavia e a Venia, os três foram parar no Distrito 13. Mas qual não é a surpresa da Katniss ao descobrir que eles estão sendo basicamente mantidos presos, né, acorrentados em uma sala escura por terem cometido ali um erro, por terem tentado roubar um pedaço de pão, né? Então é um momento de choque, assim, é um momento bem impactante pra Katniss. Primeiro porque ela acha que é uma mensagem, né? Ela tá acostumada a lidar com o Snow, que é um cara que manda mensagens pessoais ali pra cada uma das pessoas que ele quer atingir. Mas depois ela entende, né, e o próprio Gale comenta isso, que talvez não seja uma mensagem da Coin, mas simplesmente o jeito que ela lida com as coisas. Simplesmente também porque ela poderia achar que a Katniss não teria nenhuma ligação emocional com essas pessoas que, teoricamente, fazem parte dos jogos e estão diretamente ligadas com o sofrimento que a Katniss sofreu nos outros dois livros, né? Tudo isso é colocado em questionamento, tudo isso é colocado em xeque nesse momento, né? Mas com certeza é uma das cenas mais chocantes do livro. A gente imaginou que pudesse ser reconfortante você ter a sua equipe regular, diz Plutarque atrás de mim. Cinna solicitou isso. Cinna solicitou isso? Rosno pra ele, porque se existe algo que eu sei é que Cinna jamais teria aprovado o uso de violência nessas três pessoas, que ele administrava com gentileza e paciência. Por que eles estão sendo tratados como criminosos? Honestamente, eu não sei. Mas pra aproveitar, Elizabeth Banks, que não é pouca merda não, né, que é a nossa F. Trinket perfeita, nos filmes a gente ficou sem a equipe de preparo da Katniss e sem essa cena aí, mas com a F ali num momento um pouco menos glamuroso, digamos assim, né, sem a peruca da moda, sem a maquiagem da moda, mas continuando com a sua personalidade super expansiva, né, e ajudando a montar a Katniss para ela se tornar o grande símbolo da revolução. E é claro que a F também é responsável por trazer o caderno de desenhos do Cinna. Então, antes de ser assassinado terrivelmente lá no Em Chamas, o Cinna preparou todo um caderno com looks e outfits da Katniss para caso ela decidisse se tornar o Tordo, o grande símbolo da revolução. E é um momento muito emotivo ali naquelas cenas, porque primeiro a gente fica sabendo que o Cinna realmente morreu, né? Porque tanto no livro quanto no filme fica uma coisa meio aberto. Ele tá apanhando e ele foi capturado, né? Ele provavelmente vai ser julgado como traidor, mas a gente não sabe se morreu ou não. E aqui a gente tem a confirmação de que ele tá morto, mas de que ele preparou tudo e que ele continua apostando e acreditando na Katniss. Então assim, essa cena acaba comigo, gente, porque o Cinna, ele é perfeito. Meu Deus, esse homem, ele nunca errou. He believed in this revolution. He believed in you. E é claro que a gente não pode falar de A Esperança sem falar da equipe de filmagem da Katniss, que arrisca a própria vida para conseguir entregar as melhores filmagens, as melhores cenas, os melhores momentos ali de tudo que acontece, né? E aqui eles vão ser compostos pela Cressida, pelo Messala, pelo Castor e pelo Pollux. Os quatro são personagens muito interessantes, principalmente porque eles vieram diretamente da capital para se juntar à revolução. Isso mostra como é uma união, né? A gente tem todos os distritos unidos nessa revolução, menos o distrito 2, que é aliado da capital, e também alguns rebeldes vindos diretamente da capital, assim como Plutarque e a equipe de filmagens. E é claro que se a gente tá falando de Cressida, a gente precisa falar dela, Natalie Dormer. Essa mulher, ela é um ícone, essa mulher devia ser, assim, exaltada, a gente devia, sei lá, devia elogiar as pessoas falando, meu Deus, hoje você tá muito Natalie Dormer, porque essa mulher, ela é perfeita. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo que ela ia ser a Cressida, eu pensei, meu Deus, não existe ninguém melhor do que ela. E um dos grandes ícones desse filme, com certeza. Afinal, ela é a pessoa que vai guiar a Katniss nessa dificuldade de se expor, de se mostrar o tordo, de
dar essa força que os rebeldes precisam dela. A Cressida, ela já sabe que a Katniss tem o que é preciso, ela só precisa saber se soltar, né? Então, desde as interações com a Katniss lá no hospital do Distrito 8, até ela dirigindo a Katniss na frente da câmera, né? O que ela deve fazer, instigando ela, manda uma mensagem pro presidente Snow, fala o que você tá sentindo. Tudo isso é perfeito, icônico, maravilhoso. E é claro que aí a gente tem que destacar as duas cenas que tanto a Katniss quanto a Jennifer Lawrence brilham e que são exatamente iguais tanto no livro quanto no filme. A primeira delas, é claro, é o grande discurso da Katniss depois do bombardeio do hospital no Distrito 8, quando ela fala pro presidente Snow: se nós queimarmos, você queimará com a gente. Até a música, que na voz da Jennifer Lawrence é assim, perfeita, que é Árvore Forca, né, que é uma das músicas mais pesadas que tem, mas que também se torna um símbolo da revolução, assim como a própria Katniss. And if we burn, you burn with us. E eu acho que uma das coisas que é mais interessante sobre esse livro e sobre esses filmes é a forma com que eles usam a propaganda, como eles usam o audiovisual para manipular as pessoas, né, para mandar os recados que eles querem mandar e para atingir a grande massa, para atingir a população. São pequenos recortes ali que mostram tanto a Katniss como o tordo, como símbolo da revolução, a Katniss mandando mensagens pro presidente Snow, mandando mensagens pros rebeldes de que ela tá viva, de que ela tá do lado deles, assim como o Peeta pedindo o cessar-fogo, pedindo para as pessoas pararem de lutar. E eu acho que é interessante a gente ver esse paralelo que a Suzanne Collins faz com o nazismo, porque na época uma das coisas mais importantes, né, e que ajudou a construir a força do nazismo foram as propagandas. A propaganda, a publicidade era muito importante para vender a história que eles queriam que fosse vendida, para vender aquele movimento como uma coisa boa, como uma coisa que todo mundo deveria gostar. Então a propaganda foi distorcida no nazismo para isso, e aqui, por mais que a gente esteja vendo isso do lado dos mocinhos, a gente vê como isso é uma forma de manipulação, e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes desse livro e nesse filme. E se a gente tá falando de Katniss, vamos falar das duas pessoas que orbitam em volta dela e que são essenciais para todas as decisões e os sentimentos que ela tem durante a primeira parte desse livro e desse filme, que é o seu primo, né, Gale, e a sua irmã Primrose. A Prim, se vocês, né, esqueceram, ela é a pessoa responsável por a Katniss estar nessa bagunça. Afinal, foi tentando proteger a irmã mais nova que a Katniss se enfiou nos Jogos Vorazes, mas eu acho que nesse livro e nesse filme a gente vê, assim como a Katniss, o quanto a Prim cresceu nesses outros dois livros, né? Afinal, ela era uma criança, mas ela se tornou uma pessoa muito mais adulta, principalmente por tudo que ela passou, e como ela enxerga a Katniss muito claramente e enxerga a situação da Katniss claramente. A Prim, ela é diretamente responsável pela Katniss aceitar seu tordo e entender que ela pode fazer exigências para aquilo, que ela é importante o suficiente para que as exigências dela sejam cumpridas antes dela se tornar o tordo de fato. Então a Prim é uma personagem muito importante e que a gente vai ter mais coisa para falar dela lá na parte 2, tá, gente? Então segura aí a emoção, que eu sei que é difícil, mas vai dar certo. I should wake you up more often, little duck. E quando a gente fala de Gale, a gente tem um momento onde ele tá muito mais presente, né? Até então ele aparecia em uma outra cena nos outros filmes, e aqui ele tá o tempo inteiro, porque afinal ele é o braço direito da Katniss nesse momento, mas isso significa que os dois vão brigar muito. Esse é um filme que a gente vai ter bastante desentendimentos entre eles, e os dois vão ficar se bicando muito. E eu acho que falta também um pouco disso para aumentar ainda mais a nossa percepção de como a Katniss e o Gale veem tudo que tá acontecendo com olhos completamente diferentes, por mais que eles sejam muito amigos, melhores amigos, e tenham sido criados da mesma forma, no mesmo lugar, com as mesmas necessidades, né? Mas uma das cenas mais importantes pra gente entender o personagem é quando eles vão visitar o Distrito 12 e ele conta pras câmeras como foi a fuga de lá depois do bombardeio, né? Como foi de 10 mil pessoas que viviam ali no Distrito 12, ele conseguir salvar 900 pessoas. Então, muito mais do que uma ameaça pras pessoas que ele ama, o Snow tirou dele tudo, a vida, o lugar onde ele morava, que era uma coisa que pra ele era muito importante. E a gente entende como o Gale enxerga essa revolução de uma forma completamente oposta à da Katniss. E isso vai fazer ele entender muito mais a Presidente Coin, né, e
ele e a Katniss vão brigar muito, né? Eles vão brigar em muitos momentos. Eu acho que no filme isso fica até mais simplificado, a gente não tem tantas brigas e as coisas são muito mais superficiais. Foi nesse momento que bati a porta na cara dele. Eu não havia me sentado com ele no café da manhã. E quando o Plutarco o enviou ao treinamento hoje de manhã, eu o deixei ir embora sem dizer uma única palavra. Sei que ele só falou aquilo por se preocupar comigo, mas eu realmente preciso que ele fique do meu lado, não do lado de Coin. Como é possível que ele não saiba disso? A maior briga dos dois no livro é porque a Katniss viu uma transmissão que tinha o Peeta, junto com o Finnick, e eles não contaram pra ninguém que eles viram. E o Gale sabia dessa transmissão, ele assistiu essa transmissão, e ele não contou pra Katniss porque a sugestão era que ela não seria forte o suficiente pra aguentar aquela transmissão, já que o Peeta tava todo ferrado ali naquele momento. E a Katniss fica enlouquecida com ele, eles brigam muito feio, né? E aí, enfim, rolam várias coisas, beijo. E o Gale fala uma das coisas que é mais verdade sobre a Katniss. É que o que chama a atenção dela nas pessoas é quando as pessoas estão com dor, é quando as pessoas estão sofrendo. E eu acho que isso é verdade não só pro Gale, mas também pro Peeta, né? Essa é a forma com que a Katniss interage com as pessoas. Esse é o único jeito que ela consegue demonstrar os sentimentos dela, é quando ela vê o sofrimento de outra pessoa. Don't worry, Katniss. It'll pass. Uma outra cena que diz respeito ao Gale, mas que quem protagoniza essa cena é o Haymitch, na verdade, é logo no final ali, quando tá rolando a missão de resgate e pessoas se voluntariaram. E o Haymitch nos livros, ele fala que ele não se voluntariou e ele tenta meio que desconversar ali a situação, e a Katniss fala quem se voluntariou. E o Haymitch conta pra ela, né, que a primeira pessoa a se voluntariar para participar daquilo foi o Gale. Já no filme, isso fica muito mais direto e reto, não tem esse peso todo, né? Esse medo do Haymitch de falar, porque ele entende que a relação da Katniss com o Gale é tão forte quanto a relação dela com o Peeta. Mas é claro que tudo isso é compensado no filme quando a gente tem o grande surto, que ela abraça o Haymitch ali na sala de controle, falando que ela vai perder os dois, e ela não pode perder os dois, e será que ela perdeu os dois naquele momento? E é claro que nesse momento ela entrega uma atuação fantástica que faz a gente se contorcer, porque a gente entende o sofrimento da Katniss. Então dá pra entender que tanto o Gale quanto o Peeta são importantes pra ela. E claro, só pra encerrar aqui as pessoas que orbitam em volta da Katniss, o Haymitch, o Woody Harrelson como Haymitch é perfeito, mas ele acaba perdendo um pouco de força, né, nesse livro. A gente tem algumas cenas, principalmente essa cena que ele tá contando pra ela sobre o Gale, mas a gente tem uma cena onde eles fazem as pazes, porque eles estão brigados desde o final do Em Chamas, porque o Haymitch salvou ela e não o Peeta, porque o Haymitch mentiu pra ela e tinha toda a história de revolução que ele não contou pra ela. E aí eles resolvem sentar pra conversar, já que eles vão ter que trabalhar juntos de novo, e a gente tem um dos diálogos mais legais do livro e que mostra como eles têm essa relação e como eles acabam se entendendo porque os dois falharam com o Peeta. Teremos que trabalhar juntos novamente, então vamos lá, fala logo. Penso na conversa agressiva e cruel que tivemos no aerodeslizador, a amargura que se seguiu a ela, mas tudo o que eu digo é: não consigo acreditar que você não tenha resgatado o Peeta. Eu sei, responde ele. Há uma sensação de incompletude, e não por ele não haver se desculpado, mas porque éramos uma equipe. Nós tínhamos um acordo para manter Peeta em segurança, um acordo trôpego e irrealista feito na calada da noite, mas mesmo assim, um acordo. E no fundo do meu coração, sei que ambos fracassamos. E como não poderia deixar de ser, uma das coisas que a gente mais ganha nesse filme é a participação do Presidente Snow. No livro, né, a gente não tem tanto isso, a gente ouve falar dele, mas a gente não vê de fato o que ele tá fazendo. E já nos filmes a gente consegue ver as atitudes que ele toma, a gente consegue ver como ele é uma pessoa desprezível, como ele não tem pudor nenhum em mandar um bombardeio diretamente para um hospital cheio de pessoas feridas, homens, mulheres e crianças incapazes de lutar, simplesmente para mandar um recado pra Katniss, né, de que ele está de olho. E o Snow está realmente de olho, né, ele se faz presente com as rosas que ele fica deixando pra ela lembrar que ele tá observando, que ele sabe onde ela tá, que ele sabe o que ela tá fazendo. E é claro que Snow proíbe qualquer associação com o tordo, com o símbolo da revolução, e que isso vai ser punido com morte. Então a gente vê ele matando pessoas nos distritos pra mandar essa mensagem dele, e enquanto ele faz isso, a neta dele tá lá, ó, desfazendo a trança dela, porque ela vê a Katniss e ela
idolatra a Katniss e ela quer ser a Katniss, e aí nesse momento ela percebe, tipo, putz, acho que é melhor não. É muito bom, e essas são cenas que só adicionam a tudo que a gente vê no filme, com certeza. E também, Snow não tem medo de usar o que ele sabe que vai machucar a Katniss, que nesse caso é o Peeta. Ele sabe o quanto ela ama ele e o quanto tudo que ele fizer com ele vai atingir ela pessoalmente. Então ele continua usando ele, e eu acho que uma das cenas que eu mais sinto falta é quando o Peeta avisa sobre o bombardeio que vai rolar no Distrito 13, e o Snow, ele fica louco, né? Então, no filme, a gente tem simplesmente um corte, né, e a tela fica preta e aí eles começam a tentar se salvar ali no Distrito 13. No livro, a situação é um pouco diferente. A câmera cai, a gente vê um movimento ali atrás, o Snow berrando para pararem de filmar, porque para cortar, né, para não mostrar mais. E aí, ali naquele reflexo com os azulejos no chão, a gente vê respingos do sangue do Peeta. E eu acho que isso é o suficiente para deixar a Katniss completamente enlouquecida. E é com certeza um dos momentos mais chocantes, mais violentos. Por mais que não seja uma violência explícita, a gente sabe o que aconteceu. Em off, Snow ordena: interrompa a transmissão! Beat transforma tudo num caos ao mostrar em intervalos de 3 segundos um fotograma comigo em pé na frente do hospital. Mas entre as imagens ficamos cientes da ação em tempo real que está se desenrolando no set. As tentativas de Peeta de continuar falando, a câmera arrancada de alguém e filmando o ladrilho branco do chão, o som de botas, o impacto do golpe que é inseparável do grito de dor emitido por Peeta, e o sangue dele espalhando-se pelo ladrilho. E é claro que no filme a gente ainda teve a oportunidade de uma conversa, uma das conversas icônicas entre Katniss e Snow, enquanto o resgate está acontecendo, né? O resgate mesmo é uma coisa que nos livros a gente não vê, a gente não sabe como rolou, e isso foi adicionado ao filme pra trazer uma ação, para trazer esse momento que é muito tenso. Então, enquanto os rebeldes estão tentando distrair a capital, né, e impedir eles de verem que tem alguém tentando invadir o espaço aéreo deles, começa a rolar uma briga entre a Katniss e o Snow ali na tela, os dois ali discutindo e tudo mais, e nesse momento, a aeronave que o resgate tá, né, entra na capital no escuro breu total, e se você não ficou arrepiado nessa cena, você assistiu essa cena errado, porque essa cena é magnífica. E tudo te dá nervoso porque você não sabe, eles vão conseguir resgatar o Peeta? Vai ser tão fácil assim? O Snow vai deixar fácil assim resgatar o grande trunfo dele? E a verdade é que o Snow também tem motivos pra deixar tudo muito fácil, né? E como o próprio Gale diz, foi muito fácil, eles saíram e todo mundo tava com armas apontadas pra eles, mas ninguém atirou, porque eles queriam que o Peeta fosse resgatado. E é claro que o Snow não dá ponto sem nó, e o grande trunfo dele nesse final é enviar o Peeta, né, pra Katniss, dar assim de mão beijada o Peeta pra Katniss, sabendo que ele transformou o Peeta na maior e mais letal arma contra ela. Então eles telesequestraram, né, eles fizeram ali uma tortura psicológica com ele pra fazer ele acreditar que a Katniss era uma ameaça e fazer ele se sentir ameaçado ao ouvir a voz dela, e aí a gente vê que ele ataca ela, tenta matar ela, enforcando ela, né, é um momento muito agoniante, isso é muito parecido no livro e no filme, né. Suas feições exibem descrença e algo mais intenso que não consigo apreender exatamente. Desejo, desespero, certamente ambos, pois ele dispensa os médicos, levanta-se de imediato e vai até mim. Corro para recebê-lo, meus braços estendidos para abraçá-lo. Suas mãos também estão vindo ao meu encontro para acariciar meu rosto, eu imagino. Meus lábios estão começando a formar o nome dele quando suas mãos apertam meu pescoço. Mas com certeza o final do filme é espetacular quando a gente vê a Katniss olhando o Peeta completamente enlouquecido, se debatendo igual um louco ali naquela situação, e a gente não sabe o que vai acontecer. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Eles vão conseguir trazer o Peeta de volta ao normal? Porque o Plutarch não pareceu muito otimista em relação a isso, né? E se a gente teve que esperar um ano para assistir A Esperança Parte 2 nos cinemas, a nossa espera aqui vai ser de apenas um mês. Então não se esquece que no dia 26 de junho a gente tem a análise de A Esperança Parte 2 aqui no canal. E eu acho que uma coisa interessante de se falar é que esse filme, né, A Esperança Parte 1, foi dedicado ao autor Philip Seymour Hoffman, porque ele faleceu no começo de 2014, que foi o ano de lançamento do filme. Eu queria falar mais sobre isso e queria prestar realmente uma homenagem para ele, mas eu vou deixar isso para a parte 2, porque eu acho que a presença do Plutarch, ou a falta dela, é muito mais sentida na segunda
parte, né? Mas eu acho que é um detalhe interessante pra gente, pelo menos, mencionar aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, se você tá amando esse quadro, não se esquece de deixar aqui um comentário qual é a próxima saga que você quer ver aqui no Revisitando. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!